Olá, meu amigo, como vai, meu irmão? Estamos aqui de volta com o Leia Isto, o primeiro Leia Isto de 2018, para recomendar um livro muito especial que eu já vinha querendo trazer há algum tempo. Não é um lançamento, como eu já disse algumas vezes, eu não vou trabalhar somente com lançamentos, mas é um livro que eu queria trazer porque é um livro de um assunto que eu acho muito pertinente com relação à igreja como um todo. É um tema que, de um lado, vamos dizer, alguns exageram demais, vendo como é que eu vou dizer, chifre na cabeça de cavalo. De um lado, né, os pentecostais e neopentecostais exageram por um lado, e de outro lado, os reformados e ortodoxos com uma aversão muito grande a esse tema. Eu falo de avivamento e o livro de hoje está muito dominado pelo Espírito Santo. Fica comigo que a gente já volta e você vai conhecer. Isso aí, o livro de hoje é do Franklin Ferreira, Avivamento para a Igreja. Um livro pela Vida Nova. É um livro, como eu disse, ele não é muito recente, mas é um livro excelente. Por isso ele está no Leia Isto, por isso eu recomendo que vocês leiam. O avivamento, ele é uma coisa que pode mudar a igreja, ele pode mudar o país. O Franklin, nessa obra, ele expõe o assunto dos pontos de vista bíblico e histórico. A gente vai ver com exemplos, a gente vai ver ele desvendando, expondo exemplos na história da igreja e alguns relatos pessoais também ele vai expor nesse livro. E vale mencionar que ele traz, aqui eu vou abrir um parênteses rápido aqui, ele traz uma seção que aborda brilhantemente, que eu acho fundamental para esse livro e para o conceito em si de avivamento. Esse capítulo aborda de uma forma brilhante e forte a verdadeira Igreja de Cristo, a noção da verdadeira Igreja de Cristo, o batismo, a ceia. E isso tudo, apesar de não estar nos primeiros capítulos, ele serve de um pano de fundo e uma referência, tanto pano de fundo quanto referência, para quem acabou de ler o livro e vai se deparar com possíveis exemplos de avivamento pelo mundo aí afora, né? Mas voltando ao nosso panorama do livro, eu queria já começar citando o que o Dr. Russell Shedd diz no prefácio. Eu anotei aqui para a gente poder entender. Veja só o que o Dr. Russell Shedd fala dessa obra. Algumas afirmações certamente surpreenderão o leitor. O avivamento ocorre na igreja local e não estritamente no indivíduo. A igreja é profundamente transformada. Ele ocorre fora do controle humano, ao contrário do que Charles Finney afirmava. O esforço humano não tem a capacidade de produzir um avivamento. Acontecimentos miraculosos podem ocorrer durante os avivamentos e surpreendem os observadores, como aquele que viu o corpo de Sarah, esposa de Jonathan Edwards, flutuando acima da cama. Esse caso é um caso interessante de Jonathan Edwards, onde ele viu o corpo de sua esposa flutuando acima da cama, né, num período de avivamento. Então essa definição, o Dr. Shedd traz muito bem um resumo. O nosso finado Dr. Shedd, agora nos braços do Senhor, ele trouxe um resumo muito bom, muito sintético e muito bom, que expõe bem o que é essa obra do Franklin Ferreira. O Franklin Ferreira é um ator brasileiro conhecidíssimo. Eu não fiz uma apresentação dele porque ele é notório, é conhecido no nosso país e no exterior. Ele é na minha opinião, um dos grandes eruditos cristãos brasileiros.
não chamaria só de teólogo, ele está entre os eruditos brasileiros, na minha opinião. Eu não vou me alongar nisso, mas então vamos partir logo para o que ele faz capítulo a capítulo. O livro tem, na verdade, vou mostrar o sumário para vocês, eu gosto de mostrar bem, sempre eu gosto de mostrar o sumário. Vamos lá, ó. Tem 4 capítulos no livro, 4 capítulos, deu para pegar? Beleza, 4 capítulos. E no capítulo 1, fora a introdução e palavras finais, no capítulo 1, o Franklin vai trazer uma menção à Trindade e digamos, a atuação do Espírito Santo enquanto pessoa da Trindade. Alguns argumentos que ele traz aqui vão ser que toda a vida cristã ela é uma vida no Espírito. Não tem como levar uma vida cristã não levando uma vida no Espírito Santo. A união do crente com Cristo, ela só se dá mediante o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Não há igreja sem ação do Espírito Santo, nenhuma. O avivamento, ele é obra do Espírito em toda a igreja. É um argumento que ele traz já de cara. Toda uma, como é que eu vou dizer, toda uma comunidade, um ajuntamento do povo de Deus é impactado pela ação do Espírito em conjunto, não no indivíduo sendo avivado, mas também a comunidade sendo avivada, obviamente que composta pela a ação nos indivíduos, mas há um impacto em toda a comunidade. Como o próprio Franklin define, eu já vi ele definindo inclusive verbalmente, em discurso isso, Deus reanimando o seu povo, renovando a sua aliança com o seu povo, tratando o seu povo, importante, frisa aqui com grifo meu, de forma familiar e muito presente. Um outro argumento lindo, forte que ele usa aqui, o Franklin, é que em tempos de avivamento, a onipresença de Deus não é somente uma crença, uma constatação intelectual. É algo que o povo experimenta em si. É algo que quase se pode tocar. É uma presença poderosa que abre aspas, encharca o ambiente. Então o povo experimenta esse relacionamento com Deus de forma pessoal. No capítulo 2, vamos para a gente não se demorar muito, aqui vem o Franklin Ferreira traz a definição de avivamento mais propriamente dita. Eu vou ler porque ela é muito interessante, ela é muito acertada, na minha humilde opinião, ela é muito boa, muito excelente, na verdade, essa definição. O avivamento, abre aspas, o avivamento seria então um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor por meio das missões, da educação e das reformas sociais. Você vai achar essa definição nas páginas 54 e 55. E nesse capítulo 2, em seguida, ele vai abordar cada uma das afirmações dessa definição de forma isolada, explicando cada uma das afirmações, né? E ele vai mostrar o avivamento como não sendo causado, não sendo um fruto das muitas orações da comunidade, mas como uma relação impressionante de simultaneidade, onde se presencia grande motivação e dedicação à oração. O povo se volta mais à oração, ele percebe como ele experimenta mais esse avivamento e a presença de Deus com a oração durante esse período de avivamento. Além disso, o que se percebe pela exposição do Franklin
E pelo estudo próprio, além da exposição dele, e é possível que a gente perceba pelo estudo na história da igreja do avivamento, é que a comunidade inteira passa por a ser receptiva à palavra de Deus. É interessante, você vai ver isso aqui. O povo passa a estar sedento pela palavra de Deus, a se deleitar com as pregações, com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com o vivenciar da palavra no seu dia a dia, né? E todo um modo novo de vida, toda uma cosmovisão diferente no povo todo é observado. É interessante, é um conceito muito atual de cosmovisão cristã, e é uma coisa que dá pra gente relacionar aqui como a cosmovisão da comunidade, a visão de mundo passa a ter o filtro cristão, o filtro da Bíblia, o filtro da palavra de Deus, para que o povo possa passa a ver o mundo. Então eles começam a gente começa a notar a melhoria nos locais onde o povo habita, o cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, a relação entre as pessoas, a criminalidade diminui, e dentre tantos outros fatores que a gente pode presenciar. Há um abandono da idolatria, a gente consegue ver a multiplicação de conversões, as igrejas se enchendo de pessoas sedentas pela palavra, demonstrando real arrependimento e se mostrando necessitadas de Deus, conscientes da sua necessidade de Deus. Então isso é uma coisa que ele argumenta que é muito presente. E outro ponto lindo do avivamento que a gente vai conseguir perceber é o surgimento, que ele menciona, inclusive o surgimento dos desejos missionários, desejo de servir a Deus em lugares distantes, de levar a palavra de Deus a pessoas que não conhecem. É multiplicadas o número de pessoas que desenvolvem essas aptidões, esse desejo pelas missões, né? Que mais a gente pode mencionar? A relação, um conceito interessante. Vou mostrar o livro aqui de novo para fazer uma quebra no falatório, né, meus amigos? Franklin Ferreira, aí. Então outra coisa que há de se mencionar, e o Franklin faz essa relação entre doutrina e o avivamento. Ele traça esse paralelo, essa relação, essa ligação entre o amor pela doutrina, entre o interesse por conhecer, em que está fundamentada a fé cristã. O Franklin, lá na página 58, ele diz o seguinte: nos grandes avivamentos, doutrinas como a da justificação pela graça recebida por meio da fé somente, e a da regeneração, a da santificação e a da mortificação do pecado passam a encantar a igreja. E é exatamente isso. O povo passa a ver doutrinas como da regeneração e da salvação somente por meio da fé, não como algo de intelectuais cristãos, mas como algo que se relaciona intimamente com qualquer cristão, do mais simples ao mais erudito. Entendeu? Partindo para o capítulo 3, nesse capítulo o Franklin vai argumentar biblicamente que a gente deve buscar o avivamento, que Deus realizou avivamentos no seu povo, e isso é visto na Bíblia, em Êxodo, Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel, em primeiro e segundo livro de Crônicas, em Joel, lá no Novo Testamento, em João, e em Atos a gente vai ver isso. Ele estabelece essa noção de que o derramar do Espírito Santo é cada vez maior também conforme as gerações passam. As gerações sucessivas experimentam um derramar maior do Espírito Santo, elas experimentam mais essa relação pessoal com Deus do que as que precederam, né? Então o avivamento tem essa característica, a gente vai ver ele traçando isso no capítulo 3. Conforme eu tinha dito, agora a gente adentrando no 4, conforme eu tinha dito no início,
no capítulo 4, ele expõe o argumento muito defendido, brilhantemente defendido pelos protestantes, na minha opinião, do que consiste a igreja verdadeira, a palavra, a ceia e o batismo. Ele vai apontar que esses meios de graça são fundamentais sempre nos avivamentos e são marcas indissolúveis e fortes de que Deus está tratando o seu povo de forma pessoal. É uma forma de ver que Deus está tratando, é o seu realizar através desses meios de graça. O povo passa a ver esses meios de graça não como um mero simbolismo, mas como canais de graça, como torneiras que devem ser abertas para derramar, para que Deus derrame a graça, a sua graça. Ele sim é a fonte de tudo isso. São meios que a gente está cansado de estudar a respeito disso nas igrejas, mas que às vezes a gente não se dá conta da importância de que atos simples nossos, atos que nós praticamos, de batismo, de ceia, e o ouvir da palavra, são importantíssimos como canais mesmo, como formas que Deus determinou para que Ele faça jorrar sobre nós o seu Espírito dia após dia. Então, nesse período de avivamento, há uma intensificação do valor que se dá a esses meios de graça. Eles são... E cabe aqui um adendo, para a gente não se perder, de que, onde a gente falou, eu acabei de mencionar, são aspectos comuns com os quais Deus opera milagres, Deus opera coisas sobrenaturais, espetaculares. Então cabe um adendo aqui de que ocorrem sim, você vai ver ao longo da obra, você vai ver que o Franklin discorre sobre esse assunto, ocorrem sim avivamentos, ocorrem sim sinais miraculosos, pontuais ao longo da história dos avivamentos. Só que não são uma temática de que... não há a temática de que precisam haver sinais miraculosos para que tenha havido avivamento. O próprio avivamento é um sinal miraculoso, né? O voltar de diversas pessoas a Deus, a Cristo, múltiplas conversões, o arrependimento, o pedido de perdão que é relatado ter ocorrido muitas vezes, isso tudo é miraculoso, né? Então eu devo dizer que eu recomendo, para a gente finalizar, muito que você leia essa obra. Para quem não conhece o Franklin Ferreira, é esse nosso irmão aqui. Recomendo que você leia essa obra, compre o quanto antes para que você leia, para você entender a relação do papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja, como diz o subtítulo do livro. É um livro curto, de certa forma curto, mas muito completo. São 176 páginas. 176 páginas. Não é um livro grosso, tá vendo? É um livro que você vai ler com muito deleite, eu tenho certeza. Pode fixar o que eu estou dizendo. Aqui a gente procura trazer no Pregar o Evangelho obras que vão fazer a diferença para você. Eu não estou preocupado em trazer o último lançamento de tudo quanto é editora, porque eu sei que vai ser muito procurado. Então não faz parte da veia desse canal. A gente ficar buscando todo lançamento, eu tenho que trazer porque o pessoal quer ver, então ele tem que ver comigo. Vocês vão ver que não é o teor do canal não é esse. Eu quero trazer livros que marquem pontualmente assuntos importantes em relação à nossa vida cristã, em relação à conversão de pessoas, em relação ao viver do Evangelho, né? Então esse livro do Franklin Ferreira é um que se encaixa perfeitamente, e eu acho que você deve o quanto antes ler essa obra, que vai ser muito edificante para o seu pensar a respeito
da ação do Espírito Santo e do quanto o avivamento de Deus, apesar de ser uma coisa que a gente deve buscar, sim, deve clamar, implorar a Deus para nos vivificar. Os Salmos dizem isso, e o Frank cita isso, os Salmos dizem isso, vivifica no Senhor, é um constante apelo a Deus por vivificação, para que andemos com o Senhor, para que Ele aumente a nossa fé. Então, isso vai mudar a sua forma de ver isso e vai te ajudar a fugir de balelas pentecostais e neopentecostais, que não são todas as igrejas que usam de forma apelativa, mas a gente vê muito isso. E vai te ajudar também, puxando aqui para o outro lado, a não encarar de forma fria o tema avivamento e o tema Espírito Santo, como a gente vê muito no meio reformado, isso acontecendo quase de forma cética. Então, essa obra vai te ajudar bastante. Antes de você ir embora, marca o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal. Você que ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo e fica com a gente a semana toda, que você vai poder, de repente, ver algum vídeo pontual aí também que surja sobre algum assunto, nos citando e comentando, onde a gente comenta trechos a respeito. O canal está ativo, estou muito feliz. Quero deixar aqui mencionado, principalmente, eu estou muito feliz com os comentários que temos recebido aqui nos comentários dos vídeos mesmo, né? Tá um calor danado aqui. E tem sido muito edificante poder dialogar com alguns irmãos, poder contribuir na medida do possível e das minhas limitações, mas confiando no Deus que não tem limites, para que a nossa interação seja edificante para ambos, né? Para todo mundo, para ambos os lados, né? Então tem sido é um prazer sempre responder, é um prazer ajudar no que for preciso e ver como algumas pessoas evoluem nas suas concepções ao passo que eu vou evoluindo com as concepções que vocês trazem no canal. As suas sugestões, tenho certeza, são muito bem-vindas, tá ok? Então fica com a gente, Pregar o Evangelho é um canal do YouTube, a gente vai estar sempre trazendo novos vídeos para vocês. Que Deus os abençoe e um grande abraço.